Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho. E atenção, um líder do tráfico foi assassinado num tiroteio no bairro Restinga. Foram mais de 70 tiros. Mais de 70 tiros. Aí, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes e informações a respeito do que aconteceu na tarde de ontem, foi na tarde de domingo. Vejam o carro, como ficou o veículo. Esse veículo Cerato preto. Olha só o vidro, olha a parte da frente. Foram mais de 70 tiros. Ele já está com a gente com outros detalhes e informações. Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Foi muito tiro, mais de 70 disparos que acertaram o veículo e também essa liderança do tráfico de drogas na Restinga. Esse homem, André, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, mas ele era lá da Zona Norte e com a retirada das famílias da Vila Nazaré, ele ficou sem local e ontem foi executado com essa grande quantidade de tiros. A gente já vai conversar com o delegado do caso, que vai trazer todos os detalhes dessa ocorrência. Agora, Lucas, e eu já chamo para nossa conversa também o colega Glauco Paza, voltando hoje, depois de trabalhar um período aí na Libertadores, né? Viajando por Goiás, lá também estava em Brasília. O Glauco já está de volta na redação. Bom dia, Glauco. Agora temos que saber, né, afinal de contas, entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Foram pelo menos 70 tiros, vejam só como que ficou o carro, mas ainda não se sabe ao certo se ele era ou não era ou estava tentando ser o líder ali na região, ou seja, foi feita uma emboscada para ele, é isso, Lucas? Provavelmente foi isso, André. Ele ficou sem base, ele era da Zona Norte de Porto Alegre, da Vila Nazaré. Desde a retirada das famílias por conta da ampliação do aeroporto, ele ficou sem um local. Segundo a polícia apurou até o momento, é um fato bastante recente, ele andou circulando por outras regiões, pelo bairro Timbaúva, também na Zona Norte de Porto Alegre, e estaria tentando assumir o protagonismo, a liderança em outra região de Porto Alegre. Então, ontem ele estava na Restinga e a suspeita é de que aconteceu de fato isso, de que foi reconhecido por traficantes que tomam conta daquela região e executaram ele para evitar que ele tentasse tomar aquele ponto de tráfico. E em seguida, então, Lucas, a gente vai conversar com o delegado que está investigando esse caso, correto? Só ele morreu, alguém ficou ferido, Lucas? Apenas ele, André. Ele estava sozinho no carro e foi atingido sozinho por essa grande quantidade de tiros. E ele fazia o que no local, já se sabe? Estava em um local que é conhecido por ter corridas de cavalo, local de apostas também. Ele havia passado o dia lá e quando estava saindo foi atraído para essa emboscada. Bom, em seguida então a gente vai trazer outras informações a respeito do líder do tráfico assassinado do bairro Restinga. Foi na tarde de ontem, foram pelo menos 70 tiros. Vejam como ficou o vidro do veículo, ou seja, queriam de fato executar esse homem que, pelas informações, pelo que se sabe até agora, pelas investigações iniciais, estava tentando se estabelecer ali na região, quando teria então, foi feita esta emboscada e mataram esse homem que estava, pelo menos pelo que se sabe, tentando ser o líder do tráfico ali na região. Mas daqui a pouco a gente vai trazer outras informações a respeito deste caso, inclusive vamos conversar com o delegado que está investigando este caso. 11 horas e 37 minutos, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Daqui a pouco vamos falar sobre a tecnologia a favor do crime. Como é o trabalho da polícia para se manter, né, um passo à frente da criatividade dos criminosos. Em seguida a gente vai trazer os detalhes, porque usam de tudo, usam drone, enfim, uma série de tecnologias para conseguir, né, bloqueadores, né, o Chapolin, que é aquele equipamento que consegue não bloquear, ele simplesmente, ele bloqueia, ele faz com que o alarme de um automóvel não seja acionado. Enfim, uma série de tecnologias, mas a polícia
está à frente. Em seguida, a gente vai trazer as informações a respeito da criminalidade que tenta usar a tecnologia, mas a polícia precisa estar à frente para bloquear, porque, olha, vou te dizer, se esse pessoal usasse a inteligência e a tecnologia para o lado do bem, meu amigo Glauco Paza, certamente as coisas seriam diferentes. 11h38. Por falar no Glauco, daqui a pouco, a repercussão da demissão de Thiago Nunes no Grêmio e ainda, já tem um novo técnico o Grêmio ou ainda não, Glauco? Oi, André, bom dia a todos. Olha, que bom estar de volta. E eu digo o seguinte, os velhinhos estão voltando. Hoje sou eu. Quem sabe também não é o Filipão. Olha. Que é o grande nome cogitado para substituir o Thiago Nunes. Thiago Nunes que deixou o Grêmio na zona de rebaixamento. Ontem o tricolor perdeu mais um jogo, tá aí a derrota para o Atlético Goianiense. E com isso, perdeu o cargo. O anúncio foi logo depois da partida. 2 pontos em 9 rodadas, é muito pouco. E tem uma interatividade rolando na nossa página oficial no Facebook. Vai lá e diga quem você acha, quem você deseja que será o novo técnico tricolor, quem deve ser, quem você queria que fosse, enfim. Vá lá e deixe a sua opinião, a sua sugestão, quem sabe aí, né, não possa surgir um outro nome, mas Luiz Felipe Scolari é realmente o grande nome aventado neste momento para ser o técnico tricolor. Inclusive já conversaram com o empresário dele, não é verdade? Então Exato, as coisas já estão porque havia uma certa adiantadas. divergência, um mal-estar do Filipão voltar ou não. Pelo jeito isso aí está resolvido, tá? E hoje, André, é dia de jogo no SBT, é verdade. dia de Brasil na Copa América e você acompanha tudo ao vivo a partir das 7h45. Já a gente volta falando mais e muito mais sobre Copa América e seleção, André. Muito bem, e por isso o SBT Rio Grande, segunda edição, começa hoje um pouquinho mais cedo, mas em seguida a gente fala mais a respeito. Agora, faltando 20 para o meio-dia, como é que tá lá fora? Dá uma espiada aí, onde é que você está? Tem sol ou tem neblina? Olha a imagem ao vivo nesse momento sobre Porto Alegre. À esquerda, o estádio Beira-Rio, muita neblina, não só em Porto Alegre, na região metropolitana, mas em muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Teremos essa paisagem durante praticamente toda a semana, porque vamos ter temperaturas bem baixas durante a noite e madrugada e mais altas durante o dia. Mas pelo menos aí teremos alguns dias de sol. Daqui a pouco a gente traz outras informações. É um rápido intervalo. Muito rápido e a gente já volta. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, 11h43 e temos um recado dos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983 24 54 80. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, coloca a sirene. Teve perseguição e um acidente. Um policial ficou ferido depois de bater na moto que ele estava conduzindo numa viatura da Brigada Militar. Isto foi na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. A gente vai até a redação. Olha só a imagem desse acidente. Glauco Paza. E o pavor de quem estava ali na cena onde tudo aconteceu. Olha lá, ó. Nossa. O choque que aconteceu desta moto com a viatura. Os policiais, André, receberam a denúncia de que um Fiesta Prata havia sido roubado na tarde de sexta. O veículo passou por uma câmera do cercamento eletrônico e a Brigada Militar começou, então, a fazer este monitoramento e perseguir este carro. Na Avenida Nonoai, uma outra guarnição se juntou a um motoqueiro da Brigada Militar que já estava fazendo essa perseguição. Só que eles tentaram bloquear o carro passou e a moto, onde estava um policial, acabou batendo na viatura, na caminhonete da Brigada Militar. Este policial caiu no meio do asfalto, foi socorrido, levado para atendimento médico e depois, momentos depois, o Fiesta foi cercado numa outra rua da Zona Sul e o condutor acabou preso.
Olha a cena, André, o choque, né, do policial que estava na moto, a outra viatura. Não tinha muito o que fazer naquele momento, era uma perseguição, né? Mas tudo bem, pelo menos o saldo disso. O policial está bem e o condutor foi detido. A reação, tá olhando a reação dos frentistas aqui, porque enquanto abasteciam, eles viam que havia uma perseguição, né? Havia uma perseguição. Aí o momento em que o Fiesta foi parado, então, pelos policiais. Aí o momento que Fiesta foi parado pelos policiais, isso, não sei se ainda na Avenida Nonoai. Não, era outra rua. Já era outro Na Zona Sul local. também. Na Zona Sul. E vejam que os frentistas, coloca aquela imagem anterior, os frentistas estavam ali vendo a movimentação, abastecendo o veículo e observando a manifestação. Olha aí, ó. Estavam olhando porque já as viaturas já estavam passando. E eles estavam olhando para o carro que a polícia perseguia e de repente se dão conta desse acidente. Um detalhe, o capacete foi tão forte a batida que o capacete chegou olha ali, ó. Ele chegou a perder ele perdeu o capacete com a batida raspando pelo asfalto. E o estrago da caminhonete, olha só. Impressionante para tu ver como olha, vou te dizer, quando a gente vê esse pessoal de moto das viaturas, nossa, mas que batida, nossa, é a frente da caminhonete destruída. Mas ainda bem que o estado de saúde dele, né, ele está bem. Agora, me impressiona de ver essas perseguições com motocicleta, né, Glauco? O risco para o policial que está ali é uma coisa assustadora. E olha a movimentação ali na Avenida Nonoai e ali a batida. Olha só, ele vem e ele perde o capacete. Ó, perdeu o capacete ali, ó. Aqui a gente consegue observar melhor nessa imagem ali. Ele sem o capacete, rapidamente os colegas prestando apoio. E olha o movimento da avenida, André. Movimento intenso. E olha a quantidade de carros que se aproximam de viaturas, ou seja, era uma grande perseguição. O carro é o Fiesta, não sei se ele consegue. Não, Fiesta aqui eu acho que ele já tinha passado. Eu acho que era aqui o Fiesta, ó. Ele passa aqui na frente. Na hora que a viatura faz o contorno, volta ali só pra gente identificar onde é que a viatura. Olha aqui, ó. Antes. Volta um pouquinho. Logo que a caminhonete ela para fazer a volta, ó, segura aí, ó. Para aí. Agora volta, Richard, um pouquinho. Volta a fita um pouquinho. Aí, ó. Esse aqui, ó. Esse era o carro de perseguição, ó. Esse aqui é o carro que estava sendo perseguido e por isso a caminhonete tentou logo ir atrás e aí, infelizmente, esse acidente. Pode largar a imagem aí, esse carro, ó, que ele segue em fuga e aí quando a viatura faz a volta, esse acidente, que bom que o policial está bem. Mas isso aconteceu aqui em Porto Alegre, na Avenida Nonoai, né, Glauco? Exatamente, na Avenida Nonoai. A informação é de que esse Fiesta foi roubado na sexta-feira. Tá certo. Muito bem, isso foi quando, Glauco? Deve ter sido ontem? Pela movimentação, acho que foi no sábado. Exato. Pela movimentação a gente percebe que havia muita gente circulando. E atenção, olha só a informação que nos chega. O líder do tráfico de drogas foi executado na Zona Sul de Porto Alegre. Coloca a sirene aí. Foram pelo menos 70 tiros. Imaginem só, olha a frente do carro como que ficou. Agora, qual seria a razão? Qual seria o motivo? Ele estaria invadindo uma outra área? Estava querendo administrar comércio e venda de drogas num outro local? Quem vai explicar pra gente é ele, o Lucas Abate, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, a motivação desse crime está sendo investigada pela polícia, mas pela brutalidade, pela crueldade, mais de 70 disparos. Olha só como é que ficou a frente, o para-brisa deste veículo completamente crivado com diversos disparos. A polícia acredita que tem sim uma relação clara com o tráfico de drogas. Só para contextualizar, esse homem, ele exercia uma função de liderança lá na Zona Norte de Porto Alegre. E estaria na Zona Sul, na Restinga, nesse local que é conhecido por ter corridas de cavalo, outros jogos de aposta, não por tentar invadir, por tomar o tráfico de drogas, mas sim por viver perto daquela região. Então é essa circunstância que a polícia quer saber, quer entender, para tentar identificar os autores do crime. A gente está com o delegado Rodrigo Garcia, que investiga esse caso. Delegado, pela quantidade de disparos, pelo menos 70, isso tem para vocês uma suspeita de que, além do assassinato, os criminosos, os executores, queriam deixar também uma espécie de recado? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde. Sim, né, a quantidade de disparos que foram efetuados, né, também nos dá a dimensão da quantidade de pessoas que poderiam estar naquele ambiente, naquele momento.
né? Se fala em 3 a 4 pessoas, todas elas armadas, né? Em que um veículo teria abordado a frente, né? Do veículo onde estava a vítima, teriam descido essas pessoas e teriam executado ele com essas quantidade gigantesca, né, de disparos efetuados, todos eles de munição calibre 9mm. Né? Lucas. Obrigado. Esse local onde ele estava é ligado a algum ponto de tráfico de drogas? Ele estava praticando outras atividades no local? Aquele local, em verdade, ele é um local, como tu falaste, é um local onde ocorrem apostas. Ele é chamado de Pradinho, né? É um local onde tem jogo tem corrida de cavalo, tem apostas, jogo do osso, enfim, tem esse tipo de condutas ali. E é uma região que recebe no final de semana muita gente. E ele estava ali, a gente tá verificando assim a quantidade de tempo, né? Ele já estava naquele local. Ele teria passado um bom bocado de tempo e na hora de ir embora teria ocorrido esse fato. André. 11 horas e 51 minutos para quem está chegando. Para aí a imagem na frente. Volta ali para o vidro do carro. É impressionante a quantidade de tiros que matou esse homem. Ele que era um líder do tráfico de drogas, foi morto ontem, final da tarde, início da noite, aqui na zona sul de Porto Alegre. O estado que ficou esse vidro foram pelo menos 70 tiros de acordo com a polícia. O colega Lucas Abate está agora junto com o delegado explicando o que aconteceu, explicando em que circunstâncias e, logicamente, o andamento aí da investigação. Pode seguir, Lucas. Delegado, um fato bastante recente. Os policiais até nesse momento estão nas ruas buscando novas informações, mas o senhor me relatava também que é um local ermo, com poucas câmeras de segurança, também de difícil conseguir testemunhas. Então, como é que a população, quem circulou naquela região, como é que pode ajudar a polícia a dar um desfecho para esse caso? Com certeza, Lucas, naquele horário tinha muita gente naquele ambiente, isso eu posso te garantir, né? Então, pessoas presenciaram aquele ato e podem, através de uma denúncia, né, ser direcionada à delegacia de homicídios, trazendo elementos ali, né, das pessoas que porventura viram o fato, trazendo elementos para que a gente possa examinar, analisar e juntar na nossa investigação. Hoje nós já temos uma equipe, já desde cedo, que já está em diligência, né, fazendo já oitivas e tentando montar, verificando principalmente a razão, a motivação de ele ter sido assassinado naquele momento, naquele dia. Por quê? A vítima, ela já estava em liberdade há um certo tempo, ela transitava, ela não era foragida, ela transitava livremente, né? Então, por que naquele momento, naquele horário, ela foi, de certa forma, executada naquele ambiente com tamanha grandeza de disparos? Lucas, você está me ouvindo, Lucas? Eu queria saber do delegado, se ele tem condições de falar para a gente. Existe a possibilidade desse local, que é de apostas, conforme o delegado falou, ser também braço de organização criminosa, ou ele estava ali para se divertir, entre aspas, e acabou sendo vítima disso aí? Inicialmente, o que se apura é que ele esteja ali, estava inicialmente se divertindo, não que aquele ali seja um ambiente que a gente tenha como um ponto de tráfico de drogas, né? Agora, claro que a investigação está no seu início, então a gente pode, daqui a pouco mais à frente, descobrir, daqui a pouco, que ele estivesse ali encontrando alguém, enfim, alguma informação que traga esse assunto mais à tona, tá? Mas inicialmente aquele é um ambiente em que circula muita gente no final de semana e é um local onde as pessoas vão ali exatamente para ver essas corridas, apostar, enfim. Ele é mais direcionado a esse tipo de local, de área de aposta. Tá certo, obrigado, delegado Rodrigo Poman. Daqui a pouco o Lucas Abate volta com a gente com outras informações. Tá aí, segue a investigação. 70 tiros, gente, 70! Imagine só,
Olha aí, Vitor. Olha como é que ficou o carro. Olha, imagina um cidadão. 70 tiros. Segue a investigação. Daqui a pouco a gente vai saber, afinal de contas, qual era o interesse, se era por dominar a área, enfim, essas coisas envolvendo aí a criminalidade. Olha, assustador. Agora, faltando 5 para o meio-dia, coloca a sirene de novo, porque tem o golpe da arara. Atenção pro golpe da arara. Coloca a sirene aí, gente. Faltando 5 para o meio-dia. Mais uma operação da polícia, porque 6 criminosos foram presos por fazer vítimas aqui na capital, também na região metropolitana e no litoral norte. Quer dizer, é um crime, hein, ô Glauco? Que ele não é só, né, não é no local, a coisa tem que ser abrangente também, não é verdade? E olha só, nesta operação foram apreendidas bebidas avaliadas em quase R$1 milhão. Daqui a pouquinho que a gente vai trazer os detalhes. 1 milhão, André? Mas olha só a quantidade de bebidas e vinhos finíssimos, raríssimos. Olha aí a quantidade, Glauco. Nossa! Em seguida a gente vai trazer os detalhes de mais um golpe. Lembrando que a Polícia Civil Gaúcha tem um aplicativo que traz diversos golpes, principalmente os mais, os que vão surgindo aí, os mais novos. A Polícia Civil tem um aplicativo, depois a gente até vai botar na tela, que isso ajuda muito e orienta muito as pessoas para ficarem sempre atentas. Neste caso, desse golpe da arara, ele era bastante sofisticado, porque envolvia abrir e fechar empresa, né? E aquela lábia, como sempre, dos criminosos nessa hora, né? Com toda a expertise, com toda a capacidade, né? De fazer com que o outro acredite neles, porque são pessoas do bem, para fazer negócio, empresa e tudo mais. E aí, o que acontece? Acontece isso, chamado golpe da arara. E eu acho que sabe por que é arara? Porque os caras assim, eles vão de um lugar para o outro. De galho em galho. De galho em galho. Fazendo o quê? Praticando o crime. Daqui a pouco a gente vai trazer, então, portanto, as informações. E olha, tem que ficar atento, porque usavam CNPJ de empresas, viu, Glauco? Para forjar, olha, uma coisa impressionante, mas em seguida a gente vai trazer os detalhes. Agora o Glauco vai falar pra gente de uma transexual que foi agredida com golpes de facão em Gravataí, na região metropolitana. Glauco, conta pra gente os detalhes deste crime, desta barbárie que aconteceu aqui na região metropolitana, em Gravataí. Coisa absurda, André. Aconteceu na semana passada em Gravataí. Nós conversamos com a mulher agredida que disse que só não foi esfaqueada porque estava com uma cinta modeladora e um casaco. Isso tudo teria impedido que algo grave acontecesse. A vítima também contou à produção que outras mulheres trans que trabalham naquela região que ela foi agredida também estão sofrendo com a violência. De acordo com o boletim de ocorrência, foram usuários de drogas que fizeram o ataque. Ou seja, sabe aquela cinta modeladora? Quem já não viu a mãe, a avó usando aquilo, né? Esta mulher, esse transexual, estava usando esta cinta modeladora e foi agredida, só que isso serviu de proteção. Involuntariamente serviu de proteção, André. Mas que coisa impressionante, gente. Olha que coisa. E isso por quê? Porque não queriam a presença dela ali, que ela estava ali numa esquina, não queriam a presença, estava chamando a atenção, porque às vezes, como há tráfico de drogas, a compra e venda de drogas, também é mais gente circulando, né, Glauco? Exatamente. E a questão também do próprio preconceito, tudo tem que ser analisado nesse momento. Essa transexual, ela só sofreu essa violência que, eu volto aqui a dizer, não é a única. Ela é testemunha de várias outras transexuais que também foram violentadas nesta mesma região aí, André. E ali no final a gente acho que percebe o momento da facada em si. Quer ver? Volta ali só um pouquinho, Richard, volta um pouquinho, olha aí, ó. A hora que eu acho que é nessa hora que ele atinge ela de fato e ele tá na mão ali com a faca aqui, ó. A hora que ele, aqui, viu? Ali que foi aonde foi o ferimento? Alguém sabe aonde que foi o ferimento? Foi na verdade, costas? Ajudou a proteger. Sim. Teria no tórax, tá? A estocada dessa faca seria muito perigosa se não tivesse aquele colete, aquela cinta ali. Mas parece que foi pelas costas, né? A sensação que dá que a hora que ele mais se aproxima, que ele dá assim uma última, foi pelas costas e é aí que ele desiste, porque depois de conseguir, né, o objetivo dele, mas várias vezes ele tenta que ele vai correndo e vai
Continua. E vai tentando, né? Ele vai tentando ali com a mão. É assustador, gente. Conta, para quem não acompanhou em detalhes, explica, Glauco, isso foi em Gravataí, isso uma transexual que estava durante a noite e foi agredida por um homem que não se sabe ao certo ainda quem é também, né, Glauco? Segundo o que ela falou para nossa produção, são usuários de drogas que ficam naquele mesmo local ali. Além dela, outras transexuais também já foram agredidas. A gente tem que saber exatamente por quê, mas eu não descarto a questão também homofóbica, do preconceito, homofobia. Isso a investigação vai apontar. Além do fato de que pode estar atrapalhando esse ponto aí, que é uma coisa que você mencionou. Vejam que tem mais de um, né? Pela investigação inicial, não seria preconceito, tá? Pela investigação inicial. A gente vê que é uma revenda de carros, depois vamos pegar bem o início, que são 2 homens que se aproximam dela inicialmente, tá? Essa aí é a hora que ele já tá voltando. Mas bem no início, ó, ela tá parada aqui e, tá vendo? Ela tá aqui no detalhe, ela tá parada, coloca aqui assim, ó, ela está aqui, ó. Para a imagem só um pouquinho para a gente conseguir mostrar, Leandro. Mostra aqui pra gente. Vamos lá, Leandrinho. Mostra, olha ali, ó, já a primeira vez, meu Deus, já tentam ali, talvez até ali já tenham acertado. Gente, e o que ela fala do casaco, impressionante. O que ela fala do casaco? O casaco ajudou, de certa forma, ali a impedir que a estocada fosse e ela que conseguiu corpo diretamente. Tu imagina se ela cai? Se ela cai, o que poderia ter acontecido? Que ela conseguiu, né? Conseguiu correr e por usar uma cinta e ainda o casaco conseguiu se proteger. Mas nitidamente queriam tocar com ela dali. Olha aqui, ó. Aqui no detalhe a gente mostra, ela tá escorada, né? Parece que não tem nada a ver com os dois, assim, em princípio estão os dois ali e de repente os dois vão em direção a ela. E os dois vão em cima dela e ele já vai ameaçando, nossa, olha, e a curiosidade essa mulher que eu tenho, por André, pouco que não... Não, isso aí podia ser uma tragédia. Nossa, e se cai então... O que a vítima disse, hein? A vítima disse que são usuários de drogas, realmente, que não é caso isolado, isso vem acontecendo. E eu fico com a curiosidade de saber, essa é uma informação que a gente tem que pegar com a polícia, né? Se outras denúncias aconteceram, se registros foram E parece feitos. que tem, né? E parece que tem. Pois não é um caso... inadmissível, né, André? Não é um caso isolado. Como dissemos, a motivação, se é homofobia, nesse caso parece que não, pelo que disse a própria vítima, mas talvez uma incomodação por estar num ponto ali de comercialização de drogas, a gente não sabe ao certo. Isso só a investigação, inclusive daqui a pouco acho que o delegado vai conversar com a gente, é o delegado Márcio, né? A gente tá ajustando nesse momento, viu, Glauco? Ajustando para conseguir conversar com o delegado Márcio Zaquelo para nos trazer mais detalhes desta tentativa. Isso é uma tentativa de assassinato, um cara que vai por cima de alguém com uma faca na mão. Me espanta o fato, André, me espanta o fato de que ela está fugindo e esse rapaz continua correndo atrás, continua desferindo os golpes, só que meio que sem noção, sem muita coordenação, enfim. Bom, delegado Márcio Zaquelo, o senhor me escuta bem, delegado? O senhor que está responsável por essa investigação, boa tarde. Boa tarde, escuto sim. Delegado, o que o senhor já sabe a respeito deste caso? Foi homofobia? Era uma região de tráfico? O que aconteceu? Nos relate, por favor. Na verdade, aqui a primeira DP de Gravataí está recebendo este caso hoje, né? Ele tramitou aqui pela região em outros órgãos policiais, mas ainda de forma preliminar não temos como afirmar qual seria o real motivo destas agressões. Estamos notificando a prestar depoimento ainda hoje aqui na DP, novamente a vítima, bem como identificaremos 2 autores, né, para também apresentar a sua versão para o fato. Ainda não temos, neste momento, o motivo destas agressões. O senhor chegou a conversar com a vítima, delegado? Não, ainda não, porque o registro foi em outro órgão policial. Certo. E a ocorrência está sendo deslocada para nós nesta data. E o senhor tem informações de outros casos semelhantes? Porque, como o senhor mesmo disse, nós também comentamos, não se sabe se foi homofobia, se foi uma região de venda de tráfico, não se sabe ao certo o que foi. Mas há casos semelhantes acontecendo como esse em Gravataí? Não, eu estou aqui há 2 anos, neste período foi o primeiro caso. No registro de ocorrência, a vítima noticiou que os 2 autores são usuários de droga e que ali era um local onde poderia estar havendo também algum comércio de drogas, mas não temos ainda um vínculo destas circunstâncias com o que ocorreu ali.
O senhor pretende ouvir, já marcou para ouvir com a vítima? Como é que o senhor tem já o nome desses dois suspeitos que aparecem na imagem correndo? Porque a intenção ali dele, do que corre atrás, é matar. A sensação que dá, né, a gente olhando. Até eu não sei se ele tem uma faca ali, eu não sei se o senhor já conseguiu confirmar isso também. A gente teve acesso às imagens, né, uma faca de dimensões consideráveis, né? E a nossa intenção, então, é ouvir a vítima ainda hoje. E já temos, sim, em princípio, a identificação do agressor e da pessoa que o acompanhava. E a gente vai fazer diligências para confirmar se realmente são as pessoas apontadas pela vítima. A vítima, pelo que se sabe, ela se salvou porque usava, né, tinha uma cinta, né, de estética e também um casaco, porque senão... a sensação pela imagem, delegado, é que várias vezes ele consegue encostar a faca nela, né? Sim, acho que ainda bem que devido, acho que o clima, né, ela estava com bastante roupa, né? Isso aí certamente ajudou para que ela não fosse atingida de uma forma grave, né? Mas da mesma forma ela vai comparecer na delegacia, encaminharemos ela para exame de corpo de delito para verificar se nestas ações aí resultou alguma lesão, porque é necessário também para poder materializar, né, esse grave fato que ocorreu, esse grave delito que ocorreu aqui. E que horário foi? E responsabilizar criminalmente os autores. E que horário que foi, senhor? E que região exatamente foi, né? Horário e região, delegado. Foi no início da madrugada e foi daqui próxima da Dorival. Ele estava em uma transversal. É centro? Em um ponto bastante movimentado, até não fica na região central, mas também não é distante do centro. Certo. Bom, e aí, só podia repetir para a gente está conversando com o delegado Márcio Zaquelo, que está à frente desta investigação, uma investigação inicial, mas de uma mulher, né, que fez o registro na polícia por ter sido brutalmente ali agredida, só não foi pior a situação, porque ela estava de casaco André, e conseguiu se proteger, né? Diga, Glauco. Me permita perguntar se o delegado sabe, tem essa informação. É um local ali conhecido já de tráfico de drogas, possivelmente. É um local de prostituição. Que local é esse? Sim, é um local que costumeiramente, né, pessoas fazem ponto ali de prostituição e também tem usuários de comércio de drogas também. É um problema social, né, André? Essa é a verdade. O delegado, o senhor só pode repetir para a gente, o senhor chegou a conversar com a vítima, isso é que o senhor só teve acesso ao Não, boletim? Nós só tivemos acesso aos documentos, né, que foram formalizados na Delegacia de Pronto Atendimento, né? Não conversamos com a vítima, mas por isso que conversaremos com ela, que é importantíssimo para saber o real motivo daquelas agressões. Se há um outro motivo, se a intenção era lesionar ou matar a vítima, ou subtrair alguns bens que ela possuía. Isso ainda não conseguimos esclarecer neste momento, mas vamos esclarecer. E ela não ficou com nenhum ferimento, delegado? Em princípio, não. Pela ocorrência que ela registrou, não, mas encaminharemos ela para corpo no DML, porque com aquelas ações é bem provável que alguma lesão, embora de menos gravidade, ela tenha sofrido. Delegado, pela sua experiência, e ainda mais o senhor já está aí há 2 anos na região, a informação que se tem que não seria um crime de homofobia, mas sim por essa circunstância, logicamente, que é a investigação só que vai apontar. Pelo que o senhor vê pelas imagens, já dá para seguir numa linha de investigação? Quais linhas o senhor tem de investigação? A gente não descarta que seja um crime de homofobia, né? Mas a vítima aponta ali um homem e uma transexual como os dois autores, né? Mas nesse momento a gente não descarta nenhuma possibilidade. Ô, André, certo. O delegado, não sei se concorda comigo, mas de repente ele disse que não tem outros registros. Essas pessoas, a transexual, ela até pode ser, de certa forma, se policiar e não registrar a ocorrência. Ela pode ter medo de registrar a ocorrência, porque a informação que essa vítima nos passou é de que não é caso isolado, né? E isso é muito preocupante. Eu não sei se o delegado concorda, de repente até a situação social que vivem essas pessoas, de repente elas têm medo de registrar a sua ocorrência, né? Exatamente. A gente sabe que, independente da condição ou situação da pessoa, a permanência em via pública em altos horários de madrugada, qualquer pessoa dessa circunstância estará exposta a riscos e certamente
que podem ter ocorrido outras vezes e podem não ter ocorrido registros ou em áreas de outras DPs também. Isso não há de ser descartado. A gente sabe que realmente é uma situação de vulnerabilidade a permanência de qualquer pessoa, altos horários em via pública, atualmente no nosso país. Agora, o que o senhor traz aí de novidade para a gente é que essas duas pessoas que aparecem ali na imagem inicial, porque a gente percebeu na imagem, lá no início, que parece que tem dois conversando, então seria uma outra transexual, né? E um homem junto com ela, e a vítima ali por perto com uma roupa clara. E, de repente, os dois vão para cima dela. Então, poderia ser também uma discordância com o local onde ela estava. Poderia ser isso também. Pela experiência que eu tenho, já tenho 30 anos de polícia, boa parte desses eventos são em disputas ou em desentendimentos devido a pontos. A experiência nos demonstra isso. Mas, até o momento, a gente não pode atribuir esse tipo de motivação para esse delito. Mas não descartaremos também na nossa investigação. Não, é que agora eu entendo porque o crime de homofobia, nesse caso, não perde força, né? Porque um dos agressores ser transexual, né, delegado? Sim, exatamente. A gente sabe que é bastante comum, assim, nessas circunstâncias, um desentendimento quanto a pontos, né, a locais onde eles permanecem. Então, agora, que ponto... Isso nós já estamos considerando também e será apurado aqui no inquérito policial. Agora, que ponto que chega, né, delegado? Disputa territorial, né, por uma questão dessas, né? Não, e a que ponto chega, quer dizer, numa rua e o direito de ir e vir, quer dizer, os princípios básicos, né, do cidadão que são desrespeitados, quer dizer, choca e ainda bem que não foi grave, porque para quem não ouviu, a gente vai repetir, ela usava uma cinta, né, aquelas cintas para emagrecimento, que é mais um látex, uma borracha, e mais um casaco grosso. Se não fosse isso, poderia ter morrido, né? Quer dizer, a gente vê que ele tenta, né, delegado, por várias vezes, ele tenta, né, dar a estocada ali. Eu vi pelo menos umas 4 ou 5 vezes, correto? Poderia ter ocorrido ali um homicídio, sem dúvida alguma. Então, por isso, a nossa resposta será rápida e nas próximas horas a gente já acredita ter alguma informação a mais sobre esse caso. Sim. E os autores serão responsabilizados criminalmente. Não, é importante isso. O delegado deve conversar ainda hoje, né, com a vítima. E eu não sei se no boletim de ocorrência ela chegou a mencionar em alguma outra ocasião algo parecido. Não mencionou, foi bastante sucinto o relato dela no boletim de ocorrência. Mas mais do que vítima, ela é uma testemunha importante de vários outros eventos ali que podem ajudar a polícia, né, André? Eu acho que esse depoimento, essa conversa vai ser de muito valor para o delegado, sem dúvida nenhuma. Delegado, e só para a gente encerrar, para quem tiver alguma informação, porque muitas vezes as pessoas têm medo. Tá passando na rua, né? Você vê que é uma rua ali que tem até movimento, apesar de ser madrugada, né? Exato, mas que alguém que ou tenha sido vítima ou tenha algo a contribuir com a polícia, e sabemos que isso é mantido sigilo absoluto e tranquilidade nesse sentido, aonde que as pessoas, moradores de Gravataí principalmente, podem colaborar com o senhor, delegado? Olha, eles podem comparecer pessoalmente aqui na primeira DP de Gravataí, podem me procurar pessoalmente que atenderei, ou telefonar ao 197 da Polícia Civil e repassar informações. 197. Em quaisquer dessas circunstâncias, a gente mantém a gente preserva a identidade, né, de quem colaborar com informações. E a Polícia Civil está aqui de portas abertas. Aqui é um órgão policial que funciona em horário de expediente, mas temos aqui a DPPA em Gravataí que funciona 24 horas para receber informações, o informe de pessoas que desejem colaborar. Muito bem, delegado Márcio Zaquelo, nos dando aí 2 contatos, né? O telefone 197 da própria Polícia Civil e também da primeira delegacia de polícia lá de Gravataí. Delegado Márcio Zaquelo, muito obrigado por ter conversado com a gente. Um bom trabalho para o senhor e uma boa tarde. Obrigado, seguimos à disposição. Tá bom, grande abraço. Agora 12:03, meio-dia e 13, 11 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Tá aí a tecnologia a serviço ou a favor do crime, né? Como que é o trabalho da polícia
para se manter sempre um passo à frente da criatividade dos criminosos. Já mostramos aí nos últimos tempos, não é mesmo, Glauco? A tecnologia é o uso de drones, daí a imagem de um drone. São diversas tecnologias, são bloqueadores. Né? Quanta gente nos pergunta, mas André, como que dentro do presídio ainda funciona telefone celular? Pois é. Eu vou te perguntar como funciona, André. Pois é. Aí a gente tem que ter horas e horas aqui conversando. Mas o fato é que funciona, isso é de conhecimento de todos. Eu sempre digo, teu carro estraga numa rodovia, né? O teu telefone não funciona, mas dentro daquela estrutura toda, dentro de um presídio, os caras conseguem comandar crimes lá de dentro. Essas imagens, por exemplo, aí, é aquele chamado, o Chapolin. Mas o que é isso, André? Pois é, o Chapolin. Para aí um pouquinho a imagem. Isto é muito importante. Quando você aciona o alarme do seu carro, né? Esses dias eu até mostrei, Glauco. Tu é daqueles que bate a porta e pega o alarme e faz assim, ó, vai apertando? Não pode fazer assim. Por quê? Porque é nessa hora que o criminoso que está por perto, ele vai apertar num botão e aí o teu alarme não vai fazer efeito nenhum. Ou seja, ele não vai trancar. Então, sempre é importante, por isso que eu pedi aquela imagem ali, quando você aciona o alarme, vai lá na fechadura e tenta abrir, porque aquilo ali, é certo que você vai garantir que está com o carro fechado. Pois até isso eles têm este Chapolin que ele bloqueia o acionamento do alarme. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a tecnologia a favor do crime, mas a polícia também tem a sua tecnologia para ir contra os crimes que usam, né, de todos esses equipamentos aí. Em seguida a gente vai trazer uma reportagem com outros detalhes. Agora, 12h16, meio-dia e 16. Olha só, sabe aquele café da manhã que chega a aquecer o coração, que parece nos abraçar? Pois é uma sensação muito boa, não é verdade? Ainda mais nesses dias frios. Ter com quem contar no cuidado com a sua saúde tem o mesmo sentimento. Por isso, a IBCM está aqui para te convidar a cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. O plano da IBCM oferece muitas especialidades médicas, além de odontologia, terapias e fisioterapia. Tudo pelo melhor valor do mercado e sem qualquer coparticipação. E mais, o valor, ele não muda de acordo com a idade. Então aproveite tudo de melhor que a vida tem para você. Cuide-se, previna-se. Aproveite para proteger você e quem você ama desde agora. Ligue já 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. E conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Atenção, 12h17, pelos ares, drones. Coloca a sirene aí. Mas também tem por terra, tem bloqueadores de frequência. O que poderia ser cenário de um filme de ficção já é realidade entre os criminosos. E como que a polícia, ela tem encarado esse desafio e a criatividade das quadrilhas? Atenção, preste muita atenção. Coloca aí na tela a reportagem. Imagina fazer um pedido por aplicativo e receber a entrega minutos depois pelos ares. O que parece distante da maioria já virou realidade entre os criminosos. Na região metropolitana, as apreensões de drone das mãos de bandidos têm crescido, segundo o delegado Mário Souza. As formas de utilização podem até estar mais criativas, mas ainda assim na mira da polícia. Por exemplo, o criminoso usa o drone para monitorar a área onde ele tem uma carga roubada ou furtada. O criminoso usa o drone para monitorar o entorno de um presídio. E como pilotar drones é algo que requer bastante habilidade, os criminosos passaram a investir em treinamento. Em junho, após um ano de investigação, um instrutor de aeromodelismo foi preso por dar aulas a membros de uma facção criminosa. O homem, de 30 anos, que não tinha qualquer vínculo com o crime, foi aliciado pela quadrilha. Tem alguns protocolos que ele segue e que a pessoa que opera tem que saber seguir esses protocolos. Mal comparando com uma aeronave. Se pelo céu a tecnologia desafia as autoridades de segurança, em terra não é diferente. Pequeno, o equipamento conhecido como Chapolin provoca prejuízos enormes quando o assunto é roubo de carros. Ontem eu peguei uns 3 pila e pouco naquele bagulho do cachorro lá.
da beira da faixa. Peguei aquele iPhone, o J7 e mais 2 cartões de aproximação que eu passei na máquina. Para não sofrer este tipo de furto, a dica é verificar manualmente se as portas estão trancadas. Preocupação demonstrada pelos próprios ladrões em conversas interceptadas antes de serem presos. Mandando verificar bem as portas, né? Sabe que os guri quebram o vidro. Um pouco mais sofisticado está outro bloqueador conhecido como jammer. Ele serve para impedir o funcionamento de rastreador de GPS, principalmente em roubo de cargas. Mas a tecnologia do bem está mais avançada. Existem formas de driblar isso. A polícia consegue, e as empresas de tecnologia, de segurança, ultrapassar aquela onda, né, que o jammer fornece. E se por um lado a tecnologia está a favor do crime, a polícia está um passo à frente da criatividade dos bandidos. É isso aí, tem que ficar sempre a polícia muito atenta, porque, como nós sabemos e já mostramos na mesa do Lucas e Glauco, a criminalidade usa da tecnologia, né, para o crime, mas a gente precisa ir além, né? A polícia precisa ir além disso, né, Lucas? Pois é, André, até conversava com o delegado Mário Souza, que está acompanhando bastante caso de drone, de chapolim, o próprio jammer, que é o bloqueador de sinal de GPS, e também bloqueador de telefone, que é utilizado pelos criminosos. E o delegado até traçou um histórico de tudo isso. Diz que há 20, 15 anos atrás começaram a usar vídeo monitoramento nos pontos de tráfico de drogas. Isso era uma novidade. E daí agora, desde então, tornou comum. É normal a polícia chegar num ponto e ter câmeras de monitoramento. E o delegado afirma que é exatamente isso que eles fazem. Eles começam a explorar uma tecnologia, depois vão treinando cada vez mais e vão, de certa forma, banalizando o uso, até que todos os criminosos, todos os pontos, acabam tendo acesso a essas novidades tecnológicas. Ô, André. Diga, Glauco, tá olhando essas imagens aí? Quanto que a gente puder mostrar as imagens dos carros ali, são esses exemplos de criminosos que conseguem bloquear o alarme, entram, roubam o que querem, já tem um carro ali esperando por eles, e é tudo muito rápido, porque com o carro aberto vai lá e retira o que for possível, né? Glauco. A última mania do tio Glauco é o seguinte: ir no caixa eletrônico e tapar a parte de cima quando eu boto a senha. Isso aí é coisa de vai que tem um espelho, vai que tem um espelho lá na parte tudo acontecer. De cima. Agora, dentro do carro, ó, eu volto para ver se está chaveado. Também eu tenho toque, tudo bem. Não deixo nada de documento. Tu é cuidadoso. Não deixo nada de documento, nada de dinheiro. Não deixo chave dentro do carro, André. Eu morro de medo que roubem a minha chave, de repente, sei lá, entre... Enfim. E sabe que tem gente que usa o carro como armário, né? Pois é, vai deixando tudo lá dentro e chamando a atenção de quem? Do larápio, né? É verdade. E às vezes aí tu coloca, tem gente que usa o filme de proteção tão escuro que até nem pode, tem um limite. Mas é tão escuro que quando o criminoso entra, também ninguém enxerga, né? Fica ajudando o criminoso a entrar no carro e conseguir fazer o que ele quer fazer. Essa caminhonete, mostra a caminhonete ali, ó. Essa caminhonete, eu lembro que levaram uma quantidade de dinheiro. Não foi na praia isso? Foi. Eu lembro que foi uma quantidade absurda de dinheiro, era um relógio caríssimo, algo assim. Eu sei que foi uma quantidade... Shangri-La tá dizendo o Danilo, e se o Danilo fala, ele não fala, ele manda, foi Shangri-La. Foi no caminho da praia, parou a caminhonete, era um relógio, né, de 70 mil reais, não foi? Algo assim. Eu sei que... E os caras sabiam também, né? Os caras sabiam. E o cara chega ali como se fosse o dono, né? Na maior tranquilidade, aí abre a porta, entra, vai lá, pega o que quer. E chama a atenção o seguinte, se a gente perde a chave do carro, dá um desespero, não sabe o que fazer, chama chaveiro, é chave codificada, é um horror, né, André? É uma novela. É mesmo, então? Tá certo? Mais alguma colocação rapidíssima, Lucas, hein? Lucas, rapidinho, mais alguma colocação? Não, André, só para acrescentar, tem postos de combustíveis no litoral que tem alertas. Cheque bem seus carros, porque tem uso de chapolim, já foi registrado o uso de chapolim por aqui. Que coisa séria, hein? Que coisa mais absurda. Isso é tão quanto absurdo quanto aquelas placas que tem nas estradas, assim, ó. Estradas com problema de asfalto
salto adiante. Isso tem muito aqui no E Rio Grande do aquelas Sul. placas, André, não nos responsabilizamos por... Bom, isso aí já dá assunto para outra história. Não é bem assim. E por falar em polícia, coloca aí a sirene, coloca a sirene, porque R$345 mil foram apreendidos na BR-392 em Pelotas. A Polícia Rodoviária Federal encontrou dinheiro no fundo falso de uma caminhonete. Glauco? É, uma caminhonete captiva, a gente está vendo na imagem aí, a policial tirando um tesouro de dentro do painel, né? A caminhonete com placas de Porto Alegre. O motorista não conseguiu comprovar a procedência do dinheiro. Esse motorista de 53 anos ficará à disposição da Justiça. A ocorrência foi encaminhada para a área judiciária que vai investigar este homem por crime financeiro. Quantas vezes nós mostramos... Eu nunca acho dinheiro, André, mas tem tanto dinheiro por aí, será que não vai ter algum para mim aí um dia, cara? Pois é, comprar um carro e de repente... Vem com dinheiro dentro, já pensou, hein? Aquela velha história, né, Glauco? Mas não pode andar com dinheiro. Olha, é perigoso, começa por aí. Mas enfim, se tu vai andar... E quem esconde tem culpa no cartório. Pois é, mas se tu vai andar com dinheiro, tu precisa comprovar, ainda mais uma quantidade como essa aí. Se você vender uma propriedade, está aqui, esse dinheiro se refere a esse valor, né, que foi de propriedade que eu vendi, ou enfim, justificando, não há problema. Mas aí, esse dinheiro aí, agora vai ter que ser investigado. Sabe quanto é que custa essa caminhonete aí? Uns 500 mil. O que menos vale é a caminhonete. É verdade. Muito bem, daí então, mais que o dobro, R$345 mil. E agora vai explicar como isso, hein, na região de Pelotas, pode ser que ele estava vindo com esse dinheiro da fronteira? Não sei, isso só a polícia vai poder explicar, né? Vai poder seguir aí na investigação o dinheiro todo que foi apreendido. Meio-dia, 26 minutos. Agora, lembram do golpe da arara? Né? A gente falou há pouco do golpe da arara. Mais um golpe na praça. A gente vai explicar direitinho como é que ele funciona. Mas já deu para ver que, como disse o Glauco, é porque vai de galho em galho. E crimes que vão sendo cometidos aqui, acolá e tudo mais. A polícia descobriu este novo velho golpe, digamos assim, aqui em Porto Alegre, região metropolitana e litoral. Sempre tem algo de novo, né? Eles sempre precisam dar uma modernizada no modus operandi de aplicar o golpe. E essa operação prendeu 6 pessoas e apreendeu bebidas avaliadas em quase R$1 milhão. O Lucas Abate vai explicar pra gente como é que funcionava este golpe aí, por que o golpe da arara e o que tem a ver esses vinhos todos, essa apreensão caríssima, né? R$1 milhão. Tem a ver essa apreensão aí com o golpe, Lucas? Tem a ver sim, André. A gente já mostrou o golpe da arara aqui, principalmente com material de construção, cimento, madeira. Só que esses criminosos que foram presos hoje eram mais sofisticados, André. E eles queriam espumantes, não queriam saber de material de construção. Volta ali um pouquinho, vamos olhar, vamos fazer uma análise. Eu sei que tem um vinho aí de 800, não, quanto? R$800? R$800, é isso? R$800. Tem ali o mais fechadinho, a gente vê que tem vinho, tem espumante espanhol. Não é pra sagu. Tem uns, olha esses aí, ó. Vinhos argentinos, né? Tem mais outros ali, tem vinho Esse aí é muito bom, viu? Exatamente. Tem uns ali espanhóis, o espumante não é champanhe, é espumante espanhol, quer dizer, altíssimo valor. Lucas? Não, R$800 uma garrafa, R$800. Então, para vocês terem noção do, né? Diga, Lucas. E junta um com mais um vai dar R$1 milhão, André. Pelo menos R$1 milhão que esses criminosos lesaram empresários, fornecedores dessas bebidas com o golpe da arara. Eu vou explicar o golpe, André, e daí depois eu tento explicar o nome da arara. Não tem nada a ver, o Glauco deu um chute completamente errado aí. Poxa, mas até eu acreditei nisso. Não, quem tá usando o golpe é o Glauco. Verdade. Então assim... Olha, André, a gente tem uma arte... A gente tem uma arte para contar, para explicar como é que funciona o golpe da arara. Esses criminosos primeiro abrem empresas com um CNPJ já existente, um CNPJ antigo. De alguém, com eles esse pegam. CNPJ, eles compram. Eles encontram um CNPJ e usam, certo? Certo. Algum CNPJ já antigo para dar, de certa forma, mais credibilidade à empresa.
Com esse CNPJ, eles compram mercadorias, estoques pequenos e pagam normalmente, como se de fato tivessem adquirindo e seria uma empresa completamente ilícita. E dessa forma, André, eles conquistam a credibilidade, a confiança dos fornecedores. E tendo essa confiança, eles fazem aí sim uma grande compra. Eles primeiro pediam um carregamento, digamos, de 20 caixas de espumante e pagavam. E depois que eles conquistam a confiança, eles fazem um pedido gigante, André. Digamos 100, 200, 500 depois caixas de ter conquistado, de espumante. né? E esse pedido grande é com pagamento a prazo. Pagamento que nunca ocorre. E depois eles fecham o CNPJ, passam para o nome do laranja e o fornecedor fica sem saber de nada, André. Fica sem a carga e fica sem o dinheiro. E foi dessa forma que eles lesaram aí alguns empresários em mais de R$1 milhão. Tá aí. Eu estava olhando aqui, Glauco, para te ajudar, apesar de colocar em laranja, não é de galho em galho, viu? Mas a arara também é aquele instrumento usado para pendurar roupas, né? Tá aí, eles penduravam ali, prejuízo para muita gente. E não é pouca coisa, não. É muita coisa. Os caras usavam, né, primeiro da lábia, como sempre, num caso como esse, 171, na hora que tu vai, né, precisa conquistar confiança, ou seja, não era um crime praticado ali no momento, não. Isso era feito com muito preparo, assim como provocaram prejuízo de milhões e milhões para os criadores de gado aqui na fronteira do Rio Grande do Sul. André. Primeiro conquistando a confiança, a amizade e depois ia lá e dava o golpe. Essa conta aí que o Lucas fez antes, 1 mais 1 dá 1 milhão, eu demorei para entender, mas agora sim, vamos lá. Vinho de R$800, por exemplo, tem um vinho argentino aí, tá? Que é um vinho bem conceituado, custa R$800 a garrafa. Esses espumantes aí, que são também importados e tal, já são um pouco mais baratos, acessível. Digamos assim, R$60, R$70, isso aí o André é fichinha para ele, tá? Mas soma 1 mais 1 mais 1, olha o prejuízo e o luxo com que eles viviam, com que eles investiam, entre aspas, esse dinheiro. Olha o valor, R$800 uma garrafa de vinho, André. Hã? Já pensou? Eu acho que... Não, eu pensei, mas nunca tomei. Mas o vinho André entrava... R$819. Mas essas garrafas aí, eles faziam o quê, Lucas? Eles usavam para agradar a quem eles iam aplicar o golpe? Ou isso fazia parte de todo o esquema deles? Porque também tem isso, né? Que é agradar o cliente. Imagina, tu recebendo aí uma garrafa num valor desses. Pô, quer dizer, a garrafa, ela já... Qual é a explicação para essas garrafas, essas bebidas aí, hein, Lucas? Eles compravam também, André. Inicialmente compravam e pagavam e depois, no segundo momento, faziam uma encomenda maior de todo esse material de espumante, da garrafa de vinho e não pagavam. A gente tem um trecho, André, do delegado que investigou esse caso e daí depois que a gente ouvir o delegado, eu vou contar o outro lado desse golpe, porque eles ganham das duas formas para ver como são espertos esses criminosos. Mas vamos ouvir antes o delegado Alexandre Fleck. Pega um CNPJ já mais antigo e no momento que ganham essa credibilidade fazer uma compra maior a prazo e não efetuam o pagamento. Após não efetuar esse pagamento, eles somem, né, colocam a empresa em nome de laranjas que são insolventes, não vão ter como pagar a dívida, abrem uma nova empresa e assim eles vão perpetuando o golpe. Então, no dia de hoje, nós cumprimos aí algumas prisões temporárias, né, foram cumpridas 4, temos 2 foragidos, mais 2 indivíduos foram presos em flagrante. Agora, isso é importante só para a gente, já que estamos falando disso, né, Glauco e Lucas, quando se fala em CNPJ antigo, isso significa o quê? Tem muitas instituições, bancos, enfim, que o fato de tu ter uma empresa registrada há 10, 15, 20 anos, isso dá um poder, uma credibilidade para quem tem posse deste CNPJ, quer dizer, que não é uma empresa que foi aberta ontem, quer dizer, já tem um nome. Agora, tem pessoas que, então, comercializam esses CNPJs, aí a gente já entra num outro tipo de crime também, né, Lucas? Muitas vezes comercializam ou eles tomam posse através de dados que são roubados, eles buscam
CNPJs que estão baixados, por exemplo, e conseguem reativar, ou seja, a forma que eles conseguem abrir essas empresas, esses CNPJs, são bastante variadas, André. Na verdade é fachada, né? Eles usam aquela fachada para se passar por, né, idôneos. E aí a explicação agora já está casando tudo, né? Uma garrafa, 800 e tantos reais, quer dizer, em pouca coisa é muito dinheiro. E aí o trambique fica mais fácil de dar, né, André? É verdade. Agora, meio-dia 34, coloca a sirene aí, porque a polícia em ação. A polícia aí descobrindo casos, né, em que é chamado crime da arara. Ele não explicou ainda. A gente tá chutando para tudo que é lado aqui, porque que é o crime da arara. Vamos ver Eu caí do galho já. Eu acho que essa história, eles penduram prejuízo aí nas araras para muita gente. Essa também não é? Outro golpe, outro golpista aqui. Então, são golpes que são aplicados, mas não é aquele golpe assim de uma maneira mais rápida. Não, o golpista vai conquistando a confiança através de empresas, então vão conquistando a confiança de empresários, né? Pagam na primeira vez, na segunda vez já dão o golpe, né, perfeito. Como é que é a história? Golpe gourmet, é uma coisa mais elaborada, sabe? Exatamente, tão quanto os vinhos elaborados que eles comercializavam e presenteavam os seus clientes, hein, Lucas? Agora, quer saber o outro lado do golpe, André? De um lado, os fornecedores, que são enganados por eles, ganham a credibilidade, eles pegam uma grande carga e não pagam. Aí, André, eles ficam com essa grande carga. E aí, imagina, um vinho de 800 reais, tu recebe uma promoção, digamos, que ele está custando 600 reais, André. Tu compra uma vez, vê que é um vinho original, que é bom, está abaixo do preço. Compra uma segunda vez, vê que é bom, está funcionando. Aí, André, eles fazem uma proposta irrecusável para ti, por exemplo. Olha, André, tu compra todo mês, quem sabe tu não quer comprar uma caixa inteira e a gente te faz um preço mais camarada, mas paga adiantado. Aí o André paga adiantado e eles não entregam também essa grande carga. E aí eles vendiam... Eles estão ganhando dos dois lados do golpe. E vendiam esses vinhos com nota ou era tudo também? Vendiam na conversa à vista também? Tem mais essa, né? Quer dizer, como disse, o crime ele era por todos os lados, Lucas. Por todos os lados, contra os fornecedores primeiro e depois contra os clientes. Muitas vezes, André, sim, com notas emitidas por outros CNPJs abertos por eles. Imagina, já era outra empresa já vendendo e por aí. Obrigado, Lucas. E atenção, meio-dia 37 minutos, a gente volta a falar sobre a transexual que foi vítima de um ataque com faca aqui em Gravataí. Pois ela deve prestar depoimento hoje à polícia. A previsão é que ela possa contar a versão, né, deste caso. Hoje à tarde, a gente conversou, inclusive, agora há pouco com o delegado, para esclarecer. Foi um crime homofóbico, mas um dos agressores era um transexual, pelo que disse a vítima. Então, são várias informações extremamente importantes. O resultado é esse, ela correndo ali e por pouco que não foi morta, Glauco. Isso aconteceu semana passada, as imagens flagraram o momento da ação deste homem aí tentando esfaquear essa transexual e ela já, em primeiro depoimento à polícia, informou que não é caso isolado. Outros casos como esse já aconteceram na região, que é uma região bastante movimentada, embora não seja no centro de Gravataí, ponto de prostituição e também de venda de drogas. Segundo ela informou, segundo a vítima informou à polícia, seriam usuários de drogas e o delegado acrescentou que uma transexual também participou desta ação aí e ele disse que pode ser uma disputa por ponto. O fato é que ela vai ser ouvida novamente e a polícia promete uma solução para tentar, pelo menos, amenizar essa situação aí no local de via pública, com trânsito, de madrugada, acontecer como isso que a gente está vendo, essa imagem aí, André. Lembrando que ela disse no boletim de ocorrência que ela seria uma transexual, a vítima, né? Seria a vítima, o agressor era um homem, uma outra transexual, tanto é que eles estão ali naquela esquina e é isso que pretende a polícia a partir de hoje à tarde, porque segundo o delegado, esses dois já foram identificados, né, Glauco? Também já foram identificados. E muito pela importante... imagem ali, até a imagem já ajuda bastante. E muito importante frisar também o fato de que ela usava uma cinta modeladora, né? Além de um casaco, que ajudaram a proteger nesse momento em que esse agressor estava desferindo as facadas. Por isso ela não foi ferida.
Por quê? Porque essa cinta modeladora, esse casaco ajudaram ali a proteger e a fugir no momento da agressão. Eu quero agradecer a Rádio Sul Brasileira, é isso, lá de Gravataí, que nos forneceu essas imagens aí, mostrando, portanto, o que aconteceu agora foi no final de semana, ali em Gravataí, já era tarde da noite, quando esta mulher, que ela está com uma roupa clara, transexual, foi uma agressão, sim, mas ela vai fazer um exame hoje de corpo de delito para ver se chegou a ter, para comprovar que de fato não recebeu, né, nenhuma facada, mas se ela cai ali, Glauco, o que ia acontecer com ela? Hein? Uma tragédia. Isso hein? aí, O que ia acontecer? Pela violência com que ele partiu para o ataque, ele iria desferir vários golpes, não há dúvida. Na imagem a gente percebe, dá para contar 4 ou 5 tentativas de alcançar. E olha, se ela não tivesse ali, porque devia estar de sapato, tu imagina? Não sei se a gente consegue ver se ela estava com... Imagina correr nessa situação com um sapato alto, pelo amor de Deus. A essas alturas é bom que o trânsito havia, mas não era... A gente lembra, é de madrugada, né? O trânsito já não era tão intenso assim. Mas é via pública, né? Gente, ali o sapato, olha ali. Fui falar no sapato, olha o sapato ali dela caindo. Olha aqui. Aqui, ó, ela perde o sapato, sim, e ela vai mancando, porque sem um pé, olha aqui, ó. Não sei, eu acho que caiu mesmo. Tá aqui, ó, fica o sapato aqui, ó. Conseguem observar? Tá aqui o sapato dela, bem no cantinho. Ó, ela perde o sapato, fica aqui, ó. Olha, tem gente dizendo assim, ela pode ter tirado de propósito para poder correr. Sim, também, mas eu vejo ela mancando. Ela tava com um pé e o outro caiu. Acho que caiu, não sei. Isso tudo também ela vai explicar. Nossa, agora tu imagina. Um tombo ali, bom, não dá nem para imaginar. Meu Deus do céu. Bom, hoje ela deve então falar à polícia para começar, portanto, aí a investigação. 12h41, temos um recado, é isso? É, o pessoal da Sorri Fácil. Doutor Alex, da Sorri Fácil, vai dar um recado pra gente, né, doutor Alex? Você quer voltar a sorrir? Eu sou o Dr. Alexander Giardini e hoje eu tô aqui para falar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Acredite, a era da dentadura ficou para trás. Chegou o momento de priorizar a sua qualidade de vida com os implantes dentários e conquistar o seu melhor sorriso. Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 12 e 17 de julho. E no sábado, dia 17, com horário estendido até às 18 horas, para receber você que não tem tempo durante a semana. Chegou o seu momento de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação. Ligue 0800 600 3130 ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Um abraço, obrigado, doutor Alexander. Bom, coloca aí a sirene de novo, porque nove pessoas presas, por envolvimento no assalto, aquele ônibus de turismo em Condor, na região norte do estado. 9 pessoas presas teve tiroteio e uma viatura chegou a virar, capotou durante a perseguição, não é mesmo, Lucas? Teve tiroteio, André, cerco de mais de 24 horas e essas 9 pessoas foram presas por assalto a esse ônibus. Tudo isso começou na sexta-feira, na noite de sexta-feira. Imagina o pânico, André. 30 passageiros estavam em um ônibus que saiu de Santa Maria, ia ir até o Paraguai e esse ônibus foi interceptado na BR-158 no trecho de Cruz Alta por criminosos que entraram no ônibus se passando por passageiros e alguns quilômetros à frente anunciaram um assalto. E lá, André, levaram celulares, relógios, dinheiro, tinha bastante gente carregando dinheiro porque eles iam fazer compras no Paraguai, então fizeram a limpa nos passageiros do ônibus. Um pouco mais à frente, pediram para o motorista seguir dirigindo, seguir a rota normal. Um pouco mais à frente, eles desceram do coletivo e embarcaram em um carro. Só que esse veículo, André, se deparou à frente com uma viatura da Brigada Militar. E aí teve a primeira perseguição, a primeira troca de tiros, em que um dos criminosos foi preso e os demais acabaram se escondendo em um matagal.
lembro deste caso de Condor e já faz poucos dias um outro caso envolvendo também ônibus assim de turismo, né? Turismo comercial, onde as pessoas vão fazer compras. Não sei se voltou, hein, Lucas? Tu tem acompanhado bastante sempre essas notícias aí da área policial. Isso é uma tendência que começou a voltar, até porque com a pandemia teve muito menos ônibus circulando e não podia também, na verdade. Isso, teve um caso recentemente em Gravataí. O ônibus foi interceptado lá em Santo Antônio da Patrulha. Isso. Nesse caminho pela Freeway, os bandidos fizeram a limpa nos passageiros. Eram 9 pessoas que, inclusive, ficaram vendadas dentro do carro. E depois pediram não foi botar para o no motorista porta-mala entrar para... Parece que botaram no porta-mala, não foi nesse caso? Eles vendaram. Vendaram as pessoas para não perceberem. Em alguns casos vão até para o porta-mala. E levaram... fizeram o motorista seguir até para dentro da cidade de Gravataí, no local um pouco mais tranquilo. Lá desceram, embarcaram em outro carro e as vítimas ficaram sem saber nada, André. Eu lembro tempo atrás era bastante comum esse tipo de assalto. As pessoas iam bastante para o Paraguai com dólares, então esses ônibus eram bastante interceptados pelos criminosos. E recentemente agora esses 2 casos. Até, André, nesse caso que a gente está falando, mais recente, da noite de sexta-feira, foram 24 horas de cerco, os criminosos no Matagal. A Brigada Militar conseguiu prender eles e diversas armas foram encontradas, revólver, arma longa também, o que indica que era uma quadrilha já preparada para fazer esse tipo de ataque. André, aí já sabe o horário que sai, que chega e tudo mais. Exatamente, a informação, né? Tem informação de tudo. E o problema é o seguinte, esse é um risco duplo na ida e na volta, porque eu já vi o seguinte... O ônibus, quando vem com mercadoria, é assaltado e quando vai, logicamente, com dinheiro. Né? E para botar um carro como escolta também, aí o valor fica muito alto. Bom, 12h 46 minutos, atenção, acelerou a vacinação aqui no Rio Grande do Sul, gente. Unidos pela vacina, estamos nessa campanha, o SBT Unidos pela Vacina. Os municípios começaram o quê? A receber novas remessas, mais de 500 mil doses que chegaram no final de semana. O envio ele é coordenado pela Secretaria da Saúde aqui do Estado. Desembarcaram no aeroporto Salgado Filho imunizantes da Pfizer, da Janssen e ainda vieram doses da AstraZeneca, que é a AstraZeneca Oxford, né? Da Fiocruz. Então é importante a chegada. Hoje o nosso cinegrafista do estúdio, Léo, foi vacinado, Léozinho. Mas como assim? 60 anos ele foi vacinado hoje? Ele demorou bastante, mas já está vacinado. Já recebeu hoje. Eu também estou, o André está. Eu estou vacinado. Maravilha, né? O Chemali foi vacinado também, né? E que coisa boa. Então, o time está mais forte ainda. Isso aí. E a segunda dose não dá para perder no calendário, gente. Pelo amor de Deus, a segunda dose. Tem gente que ainda não fez a segunda dose, então, por favor, pessoas idosas, pessoal, tenha atenção com os idosos, vai lá, leva, mas tem que fazer a segunda dose. Estamos todos unidos pela vacina, vacina para todos os gaúchos, se Deus quiser, até setembro aí, vacinados pelo menos com a primeira dose. Agora, 12h e 47 minutos. Hoje é dia de Encantos de Inverno. A partir de agora, a gente vai levar você para uma viagem belíssima pela Serra Gaúcha. Já pensou uma coisa dessas? A reportagem é do colega Guilherme Fadanelli. Montanhas que compõem uma paisagem de tirar o fôlego e que reservam uma infinidade de atrativos. Não é à toa que a Serra Gaúcha se consolidou como o principal destino turístico do estado e um dos mais procurados do país. Some a tudo isso o charme da estação mais fria do ano. Uma combinação de sabores, diversão e experiências inesquecíveis. São os Encantos de Inverno que vão tomar conta da programação do SBT do Rio Grande do Sul. Cultura, curiosidades, opções de lazer e muita informação estão no roteiro da nossa viagem pela Serra Gaúcha, que segue até o fim de agosto. E a estação promete. Logo nos primeiros dias, a tão aguardada neve já deu as boas-vindas. Mas será que ela volta? Não dá para descartar a possibilidade de um novo evento aí mais para o final do mês. Esses primeiros
15 dias em geral serão de tempo seco e o frio forte, mas concentrado nas manhãs, noites e madrugadas. Uma missão para o Fada Neve? Estaremos de olho em tudo o que acontece na Serra. E vamos mostrar também a movimentação dos turistas, que serão recebidos com protocolos rígidos no combate à pandemia. Uma forma de retomar o turismo, tão importante para a economia da região, mas com responsabilidade. O turismo é extremamente importante para a economia local. As contratações estão superando as demissões já desde maio, então a gente vai ter uma retomada também do emprego. E neste ano a gente está com uma recuperação muito boa, só não vamos atingir os níveis pré-pandemia por causa das restrições de ocupação. Então, tá combinado. O melhor do inverno gaúcho vai estar aqui, no SBT, com jornalismo, entretenimento e em um conteúdo digital feito especialmente para você. São os encantos do melhor inverno do Brasil. Muito bem, esse é o nosso objetivo, valorizar nesse inverno nosso querido Rio Grande do Sul com suas paisagens. Olha, nós temos vários locais muito especiais e queremos agradecer os nossos parceiros do coração, que é o Boticário, né? A Fael também e a Sulgás. São 3 grandes empresas que temos o maior carinho e respeito e agradecemos nesta parceria para poder mostrar um pouquinho mais de inverno para cada um de vocês que nos acompanham. Agora, faltando 10 para 1, gente, a operadora TIM tem um recado especial para você. Tem coisa melhor do que ouvir música, hein? O tempo inteiro, sem parar. Hein, Glauco? Tem coisa melhor, Glauco? A operadora TIM tá com uma novidade, que é isso mesmo. A música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir aonde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades das músicas, mas explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 gigas para curtir muito na internet. E aí, vai ficar aí parado? Não, vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. Muita internet, mais WhatsApp por 15 dias por R$15. Mais uma vantagem que a TIM traz para você. Quem compara, vem para a TIM. Operadora TIM, imagine as possibilidades. E põe aí a música, Douglas! A música não para e nem a notícia, ainda mais as esportivas, que Felipão, tá certo já? Estão falando do Felipão pro Grêmio, tá na hora de falar de esporte. Entra em campo, vamos aqui para o Rio de Janeiro também. Tá aí Matheus Schenck e também Glauco Paza. Vamos para o Rio agora, já tô pronto. Vamos viajar para o Rio de Janeiro. Boa tarde, André, boa tarde a todos. Afinal, hoje tem Copa América, Brasil e Peru. 7h45 da noite começa a transmissão, 8 horas começa a partida. Brasil e Peru vale lugar na final da Copa América. É no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, e é para o Rio de Janeiro, na concentração da seleção brasileira, que a gente vai agora com o Fabiano Martínez, que já está aqui posicionado. Fabiano, boa tarde. As informações desta seleção brasileira que vem de vitória sofrida contra o Chile nas quartas de final. Hoje, partida contra a seleção peruana. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde para todo mundo aí. Olha só, a seleção brasileira treinou pela última vez antes da partida de logo mais. Neste domingo, o treino foi no centro de treinamento do Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Tite autorizou a exibição de apenas 15 minutos do aquecimento e durante esse tempo ele fez uma coisa descontraída, entrou ali na roda de bobinho com os atletas, né? Agora, na parte fechada do treino, teve muito trabalho tático e também de bola parada. Além de Alexandro, que está lesionado, 3 jogadores começaram as atividades na academia: Neymar, Marquinhos e Thiago Silva.
Agora, o Brasil tem duas principais dúvidas para o jogo de hoje. A primeira é a presença de Alexandro, que não tem treinado nos últimos dias e dificilmente terá condições de entrar em campo. A segunda é quem será o substituto de Gabriel Jesus. Ele que foi expulso no jogo contra o Chile e, portanto, está suspenso. Disputa uma vaga dele na equipe Lucas Paquetá, que marcou o gol da vitória contra o Chile, e também Everton Ribeiro. Uma outra possibilidade é a entrada de Gabigol, o que mudaria a configuração do ataque do Brasil. Portanto, são muitas as expectativas para essa semifinal entre Brasil e Peru. Jogão que você vê hoje aqui na tela do SBT a partir das 7h45 da noite. Não vai perder não, hein? Ô, Fabiano, antes de eu te liberar, eu queria saber o seu palpite para essa partida. Como é que vai ser Brasil e Peru, Fabiano? Meu amigo, olha só, eu acertei a primeira, 4-0, acertei a segunda, 2-1, e hoje eu vou botar 2-0. Então tá. Eu vou lhe perguntar depois os números da telecena, tá? Ali, de repente o pessoal tá... Você vê, se eu acertar essa terceira, eu também vou arriscar, hein? Obrigado. Valeu, Fabiano. Boa tarde pra você. Vou pra Mega Sena logo. Boa tarde. Valeu. O pessoal tá com sorte, né? Né, André? O pessoal tá com sorte aí. Eu tava olhando quem não tá com sorte, por isso que agora tu me chamou, não respondi. O aeroporto Salgado Filho fechado por causa da neblina, gente. Vários voos atrasados, mas seguimos adiante aí. Agora, assim, o que tu falou? Olha aqui, ó. Lá pro lado do aeroporto e da arena não tá fácil, o clima não tá muito bom. Tá fechado. Vamos falar então de Grêmio, vamos chamar também o Jeremias Werneck para participar. Jeremias, o Grêmio perdeu de novo, 1-0 pro Atlético Goianiense na Arena. Eu vou te perguntar uma coisa, Jeremias, antes da gente conferir a trajetória do Thiago Nunes. Jeremias, o Grêmio já tem técnico? Não, Schenck. Oi, Schenck. Oi, André. Oi, Paulo. Todo mundo. Não, o Grêmio não tem treinador ainda e vai demorar, viu? Como assim? Não, só um pouquinho. Não. O Jeremias perguntou ontem na coletiva, tá? Não foi afirmativo o vice-futebol sobre ser rápido ou não, mas poderia ser rápido. Quer dizer, o Grêmio não engatilhou um técnico, mesmo sabendo que a crise tinha batido a porta? Não? Não, incrível. O Grêmio não engatilhou um treinador. O Grêmio não tá, nesse momento, o Grêmio não tá negociando com nenhum treinador. Mas que barbaridade. O que eu vou te dizer, hein? Bom, fica contigo aí, Schenck. Fala o que tu quiser. Bom, a passagem do Thiago Nunes na equipe do Grêmio durou apenas 70 dias. E a gente fez um resumo desses 70 dias de Thiago Nunes na trajetória no comando do Grêmio. Vamos conferir. Tudo começou numa derrota em casa. A eliminação para o Independiente Del Valle pôs fim a um ciclo de 4 anos de Renato Portaluppi na Casa Mata gremista. A espera por um novo comandante foi de quase uma semana. Thiago Nunes chegou com as expectativas lá no alto. A ideia principal é que conseguimos ter uma equipe muito competitiva, uma equipe que dê sequência na linha que já vinha sendo conduzida em termos de característica de jogo. E assim foi no começo. O primeiro jogo em casa, para ter ideia, foi um 8-0 no Aragua. 8 vitórias seguidas, incluindo aí um 2-1 no Inter, no Beira-Rio, na ida da final do Gauchão. Continuidade de um trabalho de excelência que já era realizado, né? A partir daí, a gente vai conhecendo o grupo, conhecendo os atletas experientes, né? Naquela mescla com jovens que vem surgindo com muita fome, com muita disposição para mostrar trabalho. Percebeu? A fala sobre continuidade do que fazia Renato era quase um mantra. O Grêmio até foi campeão gaúcho, mas ali começou um problema. Houve a festa do Gauchão e a partir dali nós realmente não conseguimos voltar a desempenhar um bom futebol por conta, eu entendo, muito, a linha inicial da falta de desempenho teve a ver com o Covid, sem dúvida nenhuma. A sequência positiva foi quebrada e as vitórias ficando escassas. Depois do título gaúcho, o Grêmio venceu só um jogo nos torneios nacionais. E diante de um adversário de Série D, o Brasiliense na Copa do Brasil, sem tantos jovens e com vários cascudos, o Grêmio faz hoje o pior início de Brasileirão da história dos pontos corridos. Nunca, após 7 jogos disputados, um time somou só 2 pontos desde 2003. Quer dizer, nunca até hoje. E espero que as coisas, sem dúvida alguma, possam melhorar em curto espaço de tempo. Todos nós esperamos, Thiago Nunes. Glauco Paz, a gente vai ver os melhores momentos de Grêmio 0, Atlético Goianiense 1. Foi um espetáculo pavoroso, né?
Daqueles com final infeliz, mas todo o decorrer levava a crer que aconteceria isso. O Grêmio jogando mal, jogadores discutindo, teve uma cena do Matheus Henrique discutindo com o Kahneman. Isso. Eu estava tentando lembrar, era o Kahneman, uma jogada ali pelo meio de campo, discutindo, assim como o Matheus já tinha discutido com o próprio Thiago Nunes. Quer dizer, clima péssimo e pelo jeito repercutiu no vestiário da pior forma possível, porque o vestiário do Grêmio não sabe para que lado vai, gente. É verdade. Inclusive, esse gol do Atlético Goianiense, uma bola muito mal marcada pelo Diogo Barbosa, né, Jeremias? Que lambança da defesa do Grêmio. A atuação do Grêmio, a despedida no vestiário, a manifestação do Thiago Nunes, elas são resumidas por uma palavra: melancolia. O Grêmio fez um jogo melancólico contra o Atlético Goianiense. E vamos combinar, as paredes da arena sabiam que ia acontecer. Falando em melancolia... O Grêmio manteve o Thiago Nunes e teve que demitir eles. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Coisa linda esse negócio de paredes. Até as paredes sabiam também que o Felipão era a bola 1. Falando em melancolia, Glauco, só mostrar para o pessoal a tela de classificação do Brasileirão, que a gente tem que mostrar, é uma questão obrigação, né? A gente tem que mostrar, mas tá feio, né? Tá feio, Glauco. Mas o Grêmio tá em vermelho, isso vai dar uma briga aqui com a gente, vai ter gente reclamando. O Grêmio não pode estar em vermelho nunca, viu? É verdade. Depois do jogo, o Marcos Hermann, vice de futebol do Grêmio, comentou sobre quem pode ser o novo técnico. Ele foi perguntado sobre, será que vai ser o Felipão? Será que vai? Fala aí, Marcos Hermann. Nós temos um perfil, sim, e nesse sentido, claro, o Felipão sempre é uma possibilidade, até porque ele se identifica muito com o Grêmio, mas eu não sei se ele tem interesse. Isso nós teríamos que perguntar para ele. Mas o perfil é o perfil que nós temos aplicado, que, enfim, queremos, que tem profunda identificação com o clube. Mas o Felipão, ele não tem divergências com a equipe do Bolzan, né? Tinha. É que nem eu tinha com o Jeremias. Depois tudo certo. A gente passou por cima, né, GG? Se me der ré ainda. E outra, com alguns milhões, aí sim que a gente não tem divergência. Não, mas então os meus foram para tua conta, então, porque eu não recebi esses milhões aqui. Bom, mas vamos lá. Jeremias, quem é que vai comandar o Grêmio, Jeremias? Me responde. O Felipão, ele é o nome preferido por várias pessoas do Grêmio. Mas, se você está em pé aí em casa, senta. O Grêmio cogita a volta do Renato. Eu vou repetir. Se vocês estão em pé... Ô, Glauco, te escora aí. O Renato pode voltar também. pro Grêmio. Sentar aqui real. também. Sentar. Não. Real. É mesmo? O Glauco pode acreditar. O Renato tem chance de voltar pro Grêmio, sim. Muitas pessoas dentro do Grêmio entendem que o Renato é o único capaz de sacudir o vestiário nesse momento. Imagina as condições para voltar, hein? E tem que brigar com o Flamengo. Pelo jeito, o Flamengo não sei se não vai atrás do Renato, hein? Vamos falar de Inter também, porque o Internacional não que esteja muito melhor, mas o Inter pelo menos está fora da zona de rebaixamento. Inter e Corinthians lá em São Paulo foi 1-1. O Edenilson marcou de pênalti, depois o João empatou. Jeremias, o que te pareceu o Corinthians 1, Inter 1, sábado à noite? O Inter poderia ter vencido o jogo, né? Se não tivesse chamado tanto o Corinthians para o campo defensivo. O Diego Aguirre fez trocas ali do meio pro fim e o Corinthians veio para cima e empatou, né? Uma péssima notícia para o Inter. E a péssima notícia é que o Edenilson tem 5 gols no Campeonato Brasileiro, né? Artilheiro do Inter no Brasileiro. Mas ele não joga contra o São Paulo. E agora, quem é que vai cobrar pênalti se tiver pênalti? Mas que barbaridade, mas senti uma corneta. Ô, Glauco, também, pô. Você percebeu uma coisa, Glauco? O Inter pega nas próximas 2 rodadas 2 adversários que não ganharam de ninguém ainda, né? Pois tem até brincadeira na rede social, que o Inter, ele faz o morto ressuscitar, né? Tem que cuidar, né? Diego Aguirre quebra o olho. Depois sou eu, né? Depois sou eu. Mas vamos falar de seleção, que aí a coisa é muito melhor, viu? Até porque eu quero mostrar para vocês que eu estava certo. Como assim? Sexta-feira, eu e Jeremias, nós gravamos uma resenha para as redes sociais do SBT e eu avisei que ia ser difícil Brasil e Chile. Olha aí, eu vou te lembrar, olha aí. E a tendência é que nós tenhamos, sim, um jogo difícil. Eu, pelo menos, acredito nesta teoria. O Brasil vai enfrentar um adversário perigoso. Só um segundo. Oi, Tite. Jeremias, como é que tá? Não, o Schenck aqui falou que é difícil hoje, nem vai.
Ah, tá de sacanagem, Schenck. Quem é que tá de sacanagem, Jeremias? Parabéns, Schenck. Primeiro que tu acertou. Eu quero ver se ele vai mostrar quando ele errar. Foi neném. Só isso. Aqui, ó. Falar aqui é fácil, ó. Aqui, ó. Ganhar que eu não sei se é muito fácil assim, mas esse presente pode ser seu, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente explica como é que pode ser seu. Vamos só rodar o gol de Brasil e Chile, também a expulsão, a absurda expulsão do Gabriel Jesus. O que fez o Jesus? Aí o gol do Lucas Paquetá, Brasil 1, Chile 0. Mas só explicando então a camisa, né? Você ganha essa camisa, um presentão do SBT pra você. Tem um post no nosso Facebook do SBT. Tem o quê? RS. Um post? Um post. Ah, tem um post? Um post. Tá. Um post fixado no nosso Facebook. E lá você vai comentar assistindo aos Jogos do Brasil na Copa América na tela do SBT. O comentário mais criativo com foto ou vídeo ganha essa camisa ao final da Copa América. Mas rapidinho, Jeremias, foi suado, né? Eu avisei. Brasil e Chile. Foi, mas também muito por conta da seleção, né? E pela expulsão absurda do Gabriel Jesus. Absurda porque é inacreditável o que ele fez. Verdade. Inacreditável o que ele fez. Se fosse 11 contra 11 até o final, com o Chile se expondo, eu acredito que o Brasil teria um pouco mais de facilidade. Mas sim, foi bastante suado. E que bom que agora a seleção entra ligada, né? Hoje contra o Peru tem que entrar ligado mesmo. Verdade. Tá, então eu quero saber o seguinte, vai ser difícil ou vai ser fácil? Já que agora estão nessa modinha aí. Schenck responde, vai, Schenck. Agora fala primeiro, Schenck. Vai ser fácil. Hoje 3-0. O Brasil tem muita facilidade contra a seleção peruana. Vai ser difícil, então. Não tem moral. Jeremias, vai ser fácil ou vai ser difícil? Não, agora eu vou discordar do Schenck, né? Claro, sempre. Não, se tiver algum ponto de discordância, vai ser contra o Schenck. Ó. Vamos ouvir o que o Neymar falou? Pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Neymar, fala. Começamos muito bem a partida antes da expulsão. Fizemos um gol, conseguimos fazer o gol. Depois a gente só teve que suportar. O time do Chile é uma equipe muito qualificada, tem grandes jogadores, são jogadores de qualidade e com a menos é bem difícil. Foi difícil, diria aquela música, mas o Brasil venceu a seleção chilena por 1-0. Hoje, 8 da noite, Brasil e Peru na semifinal. Amanhã, 10 da noite, tem Argentina e Colômbia também ao vivo no SBT. Amanhã é 10 da noite. Não te perde nos horários, tá? 8 da noite hoje, Brasil e Peru. Amanhã, Argentina e Colômbia, 10 da noite. A Argentina que inclusive venceu o Equador com muita facilidade num show do Messi. Os gols das quartas de final da Copa América, para você agora. Na sexta, o jogo com mais gols desta Copa América. Gustavo Gomes marcou para o Paraguai e também para o Peru. Gol contra. Lapadula, o amigo do Cebolinha, fez 2-1 para os peruanos. E Gustavo Gomes, hein? Foi expulso logo depois. Que fase. Alonso marcou para os paraguaios. Para o quê? Para empatar. Yotun fez para o Peru. E no último lance, Ávalos empatou de novo, 3-3. Nos pênaltis, melhor para o time Inca, 4-3. Faltaram gols em Uruguai e Colômbia, 0-0. Nos pênaltis, o palmeirense Vinha errou a cobrança decisiva. Defesa e festa do goleiro Ospina, da Colômbia. E por fim, a Argentina passou o rodo no Equador. Messi passou o rodo no Equador. Passe dele e gol de Depou. Passe dele de novo e gol de Lautaro Martínez. E lindo gol de falta de Messi para fechar a conta. 3-0. Isso aí, tem muito esporte aqui. Informação. Opa, informe. Só bem rapidinho. Fala. Tem conselheiro tentando aproximar Felipão de Romildo Bolzan. Seria o grande empecilho ainda. Não dá para cravar que é o Felipão. Tem mais nomes do páreo, tá? Então tá. Muito bem. Bom, e se o Felipão vai dizer que ele venha hoje... Facebook antes, depois eu falo. Rapidinho, só lembrar pra você, tem muita interatividade no nosso Facebook, tem você concorrendo ao presentão aqui da camisa da seleção. Vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, tem muita coisa bacana pra você sobre esporte. E digamos que o Felipão queira já pegar um avião e vir pra cá, se é que ele não está no Rio Grande do Sul. O Felipão tá em Canoas. Então não vai ter problema. Vai ter que dirigir com atenção, porque até o aeroporto ficou fechado, muita neblina. Bom, amanhã a gente fala mais sobre isso. Fique atento aos horários hoje, por causa da transmissão de Brasil e Peru. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa às 6h40, ou seja, às 18h40. E às 7 horas tem o SBT Brasil. Somente hoje, porque depois vai ter o jogo do Brasil contra o Peru. Imagens da neblina pra gente encerrar. Tchau, Matheus. Tchau, Jeremias. Tchau, Glauco. Tá aí, ó, Porto Alegre, nesse momento, muita neblina. Um beijo, obrigado pela audiência. E tchau.